Sim, Senhor. Na beleza da tua santidade, Senhor, nós te prostramos. Rendemos nosso coração, Senhor, assim como aquela mulher, Senhor. Sentiu o cheiro do alabastro, Senhor, no lugar derramado. Aleluia. O cheiro dos jardins estava aos pés de Jesus. E sabemos que quando o Senhor voltar, o Senhor voltará para o jardim novamente. Aleluia. Sim, Senhor, nós podemos ver o Senhor passeando. Aleluia. Matando a saudade do jardim. Aleluia. A criação se rende a ti, Senhor. Teu cheiro está sendo liberado como incenso, Senhor. Aleluia. A unção, Senhor, que quebra o jugo vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Não há outro lugar, Senhor, que possa cheirar a vida a não ser no Senhor. Sim, Jesus. Cante para Ele. Cante para Ele. Este é o campo de treinamento, aleluia. Se você não liberar agora, você não liberará na eternidade. Se você não oferecer uma adoração hoje, na eternidade, aleluia. Sim, Senhor, essa é a tua noiva, Senhor. Aleluia, aleluia. A beleza, ela vem da santidade, não vem das vestes, não vem do lugar. A beleza vem da pureza, aleluia. Um coração motivado à adoração. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor. Bendizemos, bendizemos, bendizemos. Aquele que nos tirou do lugar onde só havia pedras e pecados. Só havia morte. É deste lugar que o Senhor nos tirou. Como nós poderíamos fazer menos se não adorar o Senhor? A melhor parte
É dar antes de receber. Não podemos adorar sem oferecer o nosso coração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque nós podemos fazer isso em primícia. Vai tomando teu lugar devagarzinho aí. Vamos chamar já os profetas. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma geração que o Senhor já passou por essa idade. Senhor, nós declaramos que os profetas do Senhor estão neste lugar. Os evangelistas, os mestres, os pacificadores. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Pai. Serão aqueles que avançarão, Senhor. Há muitos que virão através deles. Em nome de Jesus. Nenhum deles se perderá. Amém. Amém, queridos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos devagarzinho. Siga esse casal abençoado aí. No Evan Kids. Nós temos alguns irmãos que estão aqui hoje. Dando cheiro neste lugar, né? Paulo Rogério, Henrique e a Ilsa. Isso? Onde estão vocês? Paulo Rogério, Henrique, onde está você? Ali, lá no canto. Amém. E a Ilsa está onde? Será que foi arrebatada já no meio da oração? Estava ali, bem na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que às vezes os nossos olhos não veem? Porque os olhos do Senhor são muito melhores que os nossos. Quando nós enxergamos por fora, Ele enxerga por dentro. E o Espírito Santo tem prazer de olhar nós por dentro, para saber como é que nós estamos. Ninguém entra numa casa se ela não for antes verificada como é o estado que ela está. E Jesus, Ele faz isso. Ele chega à porta da nossa casa espiritual, dá uma dedinha e diz: ei, eu quero fazer o lugar de morada para sempre, até o fim. Tem casamentos que a gente faz. Nós falávamos no batismo, né, da dona Elzia, que ela disse que o casamento durou até que seu marido morreu. Aí eu disse para ela: mas nós vamos fazer um casamento hoje que nem a morte vai separar. Lembra disso? Então, quando a gente casa com Jesus, nem a morte nos separa. Pensa, um casamento lindo como esse. Nós recebemos vocês com amor. Sabe, a adoração é uma coisa muito legal. E a gente, enquanto nós estávamos ali cantando, ainda lá em cima, nós estávamos na adoração, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito do processo do lagar. O processo do lagar, ele funciona de uma maneira muito interessante. O lagar é algo feito de pedra, onde os judeus, culturalmente, eles espremiam azeite. E
interessante porque o azeite que a gente compra é mais caro, é porque é o primeiro azeite, a primícia, o primeiro. E esse primeiro azeite, ele é oferecido ao sacerdote. Porque o azeite que é oferecido ao sacerdote era para ser oferecido ao altar do Senhor. O segundo azeite, a segunda remessa do azeite da mesma prensa, era o azeite que era oferecido então para acender as lamparinas, os candelabros. O terceiro azeite já servia de alimento então para o povo. E o último azeite, o judeu então usa para fazer sabão. Então nós precisamos entender que a arte de dar ao Senhor adoração é algo que nós fazemos isso porque nós podemos fazer. Isso expande o nosso coração. Cada vez que nós presenteamos ou fazemos algo assim, nós expandimos o nosso coração. Eu vi um negócio em Israel, eu achei muito legal aquilo. E eu já tinha visto falar, mas eu não tinha visto ainda, que o gasofilácio em Israel, nos templos, é na porta do templo, na entrada. As pessoas chegam já oferecendo ali ao Senhor a primícia, o primeiro. Antes mesmo de conversar com o irmão, ele já coloca ali o seu dízimo. E eu acho que nós vamos adotar isso aqui. Aqui a gente não prega sobre isso mesmo, então achei bem legal essa ideia. Nós vamos ter 2 gasofilácios, um aqui da oferta do altar e a outra lá na porta para quem quiser oferecer por primeiro. Amém? Vocês concordam? Porque nós entendemos que a oferta do sacerdote é a primeira. E nós falamos alguns dias aqui, e nós queremos que os sacerdotes dessa casa sejam integrais. Nós queremos fazer isso. Nós vamos fazer. Deus vai promover o recurso. Amém? Então tome nas suas mãos. Você que já dizimou, pode fazer o mesmo, uma oferta ao Senhor. Em suas mãos nós vamos orar. Se você não tem uma oferta contigo, peça para o vizinho do lado. Ei, dá uma oferta aí. Deixa eu ofertar ao Senhor. Faça isso, nós vamos orar. Aleluia, não importa o valor, não importa aquilo que Deus gerou no seu coração. Amém? Se você já fez, amém. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós queremos ser primícia no teu coração. Nós somos a tua primícia, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade, Senhor, de expandir e nos libertar na área de finanças, Deus. Já te agradecemos pela palavra liberada. Amém. Multiplica, Senhor. Você pode ofertar. Em nome de Jesus. Livremente. Senhor, nós declaramos que os que dizimam na casa, Senhor, são aqueles que o Senhor separou, Pai, para mais longe. Eu não sei você, mas eu gosto da presente, cara. Dar presente é uma coisa maravilhosa de fazer. Eu tenho dito aqui, não venha de mãos vazias à igreja do Senhor. Nunca venha de mãos vazias, por favor. Não venha. Eu tenho 20 anos de conversão. Eu não me lembro. Uma vez aconteceu. Fiquei muito bravo com a Elizabeth, porque nós esquecemos da oferta em casa. Nós estávamos na igreja, pastor João Silveira. E na hora da oferta eu fiquei em estado de pânico. Mas cadê a oferta? Não tenho dinheiro, a Elizabeth falou. Eu disse, como não tem?
eu for de mãos vazias. Principalmente se eu vou num outro lugar ministrar. Eu vou estar indo algumas vezes agora, a partir de 2020. Eu tenho prazer de fazer isso, porque isso abre portas. É libertador isso. Em janeiro vai estar conosco o pastor Jean, de Ponta Grossa. Nós em Israel amarramos isso. É um pastor que Deus abriu assim no céu sobre sua igreja e seus membros, falando sobre finanças. Ele vai trazer um seminário para nós sobre finanças. O que está acontecendo na igreja dele lá? As pessoas estão rompendo e fazendo coisas tremendas, e prosperando e tudo mais em várias áreas. E as pessoas pensam que prosperar é aquele negócio do envelope de alguns ministérios, né? Bota a sua fé aqui e você será abençoado. Cara, mentira, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que um coração generoso Deus olha com carinho. Na porção que nós damos, nós recebemos. Só isso, mais nada. Aleluia. Dá para a sua Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos começar no começo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos, pelos corações. Abre um canal, Senhor, nessa noite. Nós queremos ser enxertados dentro da Tua palavra dessa noite, Senhor. Que nenhum saia daqui, Senhor, sem ser tomado pela Tua palavra. Aleluia. Então diz Deus: façamos o ser humano nossa imagem, e ele será semelhante a nós. A nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens da terra e os que rastejam pelo chão. E Deus criou então os seres humanos à sua própria imagem, e Deus os criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham e governem e dominem a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Recém mesmo nós estamos falando aqui no nosso espaço aqui, falando sobre aperto. Mas pastor, tu não faz ideia como eu estou apertado nas minhas finanças. Cara, isso aí, essa é a parada. Um dos maiores milagres que a gente vê na terra e que a gente vai aprendendo na terra é quando nós passamos por aperto. E quanto mais apertado nós ficamos em Deus, mais puro sai o primeiro azeite. A primeira safra é mais violenta quanto mais apertado fica. A primícia, ela representa a alma entregue ao Senhor. O entendimento do sacerdócio, o entendimento do sacrifício de Jesus. Por isso que a primeira é oferecida ao Senhor. Se a nossa vida não for uma primícia diante do Senhor, serve a mesma maneira que nós saímos de casa de mãos vazias. Porque nós não temos nada para oferecer para Deus. Se nós vamos para a igreja do Senhor sem expectativa de ser a primícia dele, o investimento dele,
Então o sentido se perde. Você vai aos shoppings com as mãos vazias? Duvido. A pizzaria? A primícia, ela sempre tem uma origem. Get, prensa, sêmine, azeite, prensa do azeite. Jesus ele foi espremido diante do nosso pecado no Getsemane. E ali então nós podemos ver a segunda fase, que é o alimento, a gordura. Ainda assim, na segunda fase, os candelabros não funcionam sem o azeite. Você quer ver uma igreja funcionando, a obra social funcionando, os pastores podendo, precisa estar acesas as lamparinas, os candelabros, as menorás. Está falando da gordura. A segunda ainda, alimento, altar. Vocês já vão entendendo que eu quero chegar. Quando o Senhor oferecia sacrifício ainda de algo morto, não era vivo, no altar do Senhor era oferecido a gordura. Não era churrasco que Deus fazia. Sim, o sacerdote se alimentava, mas era a gordura que fazia com que o fogo subia o incenso ao Senhor, e o Senhor recebia. Até um dado momento, Deus chega, acabou. Eu não quero mais sacrifício de coisa morta. Agora eu quero sacrifício de gente viva, de gente que se dispõe a sair da sua casa para um propósito. E por último, aquele que não serve para nada, só enche cadeira. Nós precisamos entender, para nós vermos o processo do azeite, nós precisamos entender como é que funciona a oliveira. Cara, mais uma vez eu voltei esse ano pela segunda vez e olhei com muita atenção as oliveiras. E esse ano ano passado nós fomos inseridos por muitos momentos de ministração e tal, e todo local que nós íamos nós éramos ministrados, mas como nós estávamos em 60 pastores, então esse ano nós fomos ensinados todo o processo da morte e todo o processo da vida. Muito interessante, muito tremendo, muito violento. E nessa noite eu vou tentar compartilhar dentro dessa palavra aquilo que Deus trouxe. A oliveira, ela é muito interessante porque ela sai de 4 em 4 galhos, ela vai renovando por fora e as de dentro vão morrendo. Então milhares e milhares de vezes nascem os galhos e ela se mantém viva. As oliveiras do jardim, do Getsemane lá, são milenares. Deus ele nos quer para nós sermos eternos, para produzir frutos e dos frutos retirar o que precisamos. Não tem sentido nenhum nós passarmos por essa vida, sermos arcados já de carregar frutos, mas nós não ganhamos ninguém para Jesus. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus, irmão? Quantos você convidou hoje para estar numa igreja do Senhor? Não precisa ser aqui, em algum lugar. Se não for assim, talvez nós precisamos entender o que Jesus fez. Quando Jesus
ele estava ali como modelo, e Deus fala: nós façamos então o homem em nossa imagem e semelhança. O Senhor estava dizendo: olha, eu vou fazer algo que vai se expandir, vai se multiplicar. E a oliveira, ela é muito interessante, porque ela multiplica os galhos, e as raízes, elas vão se espalhando pela terra. Alguns anos atrás eu estava numa viagem no Oriente, e eu recebi essa palavra do Senhor no capítulo 17 do livro de Ezequiel, falando das raízes que se espalhavam por baixo da terra, e as árvores cresciam como plumas e aquela coisa toda, e eu tinha dificuldade de entender o que ela estava falando. A expansão nem sempre ela é visível, aquilo que os homens veem com os olhos. Se nós somos matéria-prima da pó da terra, então a terra também tem o poder de esconder vida e morte. Neste ano nós viajamos e conseguimos meio que navegar no processo da cultura greco-romana e andar por lugares que trouxe muita morte, muita morte. Milhares e milhares de pessoas deram suas vidas para construir monumentos, algo grandiosos, gigantescos, onde os homens dotados de capacidade de fazer coisas bonitas, pintores famosos, Leonardo da Vinci e outros mais, iam lá, pintavam e deixavam muito ouro, muita riqueza, muita coisa, muitos muros, muitos castelos, muita gente, muito cemitério, muita morte. Milhares e milhares de vidas foram entregues à mão de seus feitores. Homens que andaram em escravidão, carregando pedras e mais pedras e mais pedras, construindo lá seus monumentos para abrigar, na maioria dos lugares, a presença de Deus. E dentro desses lugares hoje se detém ali, se tornou um processo cultural, onde tudo foi jogado ali. As estátuas dos deuses gregos, as estátuas dos deuses romanos, tudo dentro desses lugares. E todos esses lugares, abaixo deles, há um cemitério. Morte. O Império Romano, ele entrou para dentro da terra e foi expandindo ali o seu poder. E a igreja achou bonito e trouxe para dentro da casa. Não estou falando de igrejas que ainda culturam o formato greco-romano. Estamos falando de cristianismo. Quando nós conseguimos entender o princípio da morte, como a morte é trabalhado, quando nós somos levados para um lugar onde tudo cheira a vida, apesar de também haver morte, nós conseguimos entender um pouquinho melhor
de que significa sair da escravidão, do que representa nós saímos do lugar onde nós éramos obrigados a fazer. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que na via dolorosa Jesus caminhava com sua cruz e ali carregava a base de muito sofrimento. E estava no seu estado maior de exaustão. E num dado momento, então, os soldados romanos, que obrigavam a todo mundo a fazer o que eles queriam, obrigaram a um homem chamado Simão Sirineu. Agora a cruz não é mais de Jesus, agora é sua. Carrega ela. Tem muitos homens que estão vindo para a igreja, muitas mulheres que vêm para a igreja, como Simão Sirineu, ainda escravos de alguém que tem dado comando. Se você não fazer, ou se você não carregar a cruz, você vai morrer, você vai padecer no inferno. Sabe a ideia de Jesus quando ele disse: alguém quiser vir após mim, andar numa outra via que não seja dolorosa, tome sua cruz e me siga. Não entregue para ninguém. Ela pode se desopor se você quiser. Não precisa. Mas ser carregado de pecado, como Jesus assim o fez quando levou para o Monte Caveiro. Mas o problema é que nós parece que precisamos de um Simão Sirineu no meio do caminho, porque nós estamos também cansados. É uma outra visão. Ir até o fim, diz o Senhor. Ir até o fim é tomar aquilo que nos foi dado como missão, já que nós temos o privilégio então de ser imagem e semelhança do nosso Criador. Então nós podemos ir até o fim e terminar nossos dias sendo preparados para voltar para casa. Coisas que os homens construíram, a natureza própria, ela conduziu de destruir. Terremotos, tempestades. As cidades são construídas e a gente olha as escavações, 5, 6, 7 camadas, são todas gerações que um constrói em cima do outro para demonstrar poder. Homens que obrigam a fazer as coisas. Cheira a morte. Então, para a maior demonstração de poder para aqueles reis da época, chamado papas, foram construindo uma camada após outra para demonstrar poder, faziam coisas novas e traziam mais e mais coisas do Egito, e mais coisas da Grécia, e mais coisas de muitos lugares, ia sendo inserido dentro dos templos. Dá para entender porque Paulo e Pedro largaram a sua peregrinação dos lugares santos e foram parar em Roma. Eu visitei o lugar. Porque Pedro foi crucificado no meio de tantas crucificações. E Paulo não podia ser crucificado, então eles decapitaram. A gente foi ensinado de várias maneiras que o Coliseu era o lugar de morte. O Coliseu não era lugar de morte.
Coliseu era lugar de jogos. Sim, tinha morte, mas não era ali os cristãos que eram oferecidos ali. Os cristãos eram oferecidos no Colosso de Nero. E ali sim, eram oferecidos como gado, ovelhas ao matadouro, diz o Senhor. Cantando e adorando a Deus, oferecendo suas vidas por amor a Jesus. Nós ouvimos histórias onde os homens viam seus filhos ser torturados pela igreja da época, antes mesmo da Inquisição, para aceitar este tipo de escravidão. Ela perpetuou dentro da igreja depois. O Império Romano ele simplesmente startou aquilo que os homens continuariam fazendo, agora jamais como uma igreja oficial, através de Constantino. Agora então já era autorizado pela religião então de continuar trazendo as atrocidades. Isso foi a conotação da primeira etapa da viagem. Mas quando tu entra em Israel, tu começa a ver porque Jesus escolheu o lugar que não tinha nada naquele período. Não existia castelos, não existia muros, a não ser o muro da cidade, que não era um muro apenas para proteger dos inimigos. Mas Jesus desceu num lugar que só tinha pedras e pecador e deserto e um povo corrompido que precisava enxergar a vida. E cada lugar que nós passávamos, cada lugar nós ouvíamos falar de toda a história sendo gerada ali. Para que os homens de revelação pudessem entender o que representa do sair do lugar de escravidão. E hoje a gente pensa, mas isso acabou já. Isso já não faz mais parte. A escravidão já foi, já houve a abolição da escravatura. O que falar sobre libertação, irmãos? A sexta-feira da libertação, os cultos de libertação, os tempos de libertação. Se fala mais de libertação dentro da igreja do que do próprio Jesus. A escravidão, ela continua ainda precisando descobrir a liberdade que veio através de Jesus. Jesus veio trazer para nós uma liberdade que o mundo não compreendeu. Por isso, então, que Jesus olhava para as campinas, andava pelos lugares e falava sobre uma liberdade que aquele povo não conhecia. Uma liberdade de pai, que só pai pode oferecer a filho. O clero e o leigo já não existia mais, existia ali o pai e o filho. E Jesus andava por aqueles lugares, e cada lugar que ele passava, ele deixava um legado de liberdade. Os sinais, as marcas, a transformação no lugar, a transformação do ambiente. Aí dá para entender porque uma nação inteira se dispersa. O Paulo falava sobre os ossos. E quando você vê Ezequiel profetizando sobre Israel, que os ossos tinham que se voltar a se juntar e se tornar um novamente.
Deus estava demonstrando o poder de fazer o que era impossível para os homens da época, de transformar um país como Israel de novo uma nação sendo preparada para a volta de Jesus. Os maiores inimigos hoje de Israel, nós aprendemos muito sobre isso, não é os árabes, que são milhares ao redor, apontando suas armas. Nós estávamos lá, 150 mísseis foram lançados contra Israel. E existe um lugar em Israel chamado a Cúpula do Trovão, que são os antiaéreos, que abatem a grande maioria dos mísseis que são apontados. Deus tem algo com o povo judeu, irmão. Deus tem algo com aquele povo. É impossível você andar por Israel e você não enxergar Deus. E nós, como somos adotivos, mais ainda, você já percebeu, nós temos um exemplo. Eu fiquei muito emocionado quando eu recebi a notícia que a irmã Raquel, aqui da igreja, grávida de 4 meses, estava na fila de adoção por um bom tempo. E ela foi até o hospital e se apaixonou pelo Noah. E o Noah está nos braços da Raquel. E na hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Cara, eu chorei muito ali, escondido, porque eu vi como Deus faz com os filhos que Ele adota. Israel é o ventre, e nós, os gentios que estávamos lá caminhando para aquele país, nós somos os adotados, aqueles que são chamados por amor. Assim como fez a Raquel, pegou o Noah nos braços, assim fez o Senhor conosco. E nos tornou filhos. E o Noah agora tem um colo. É impossível tu andar por Israel, queridos, e não enxergar Deus. E não voltar para casa, cara, carregado, não de informação, mas carregado da unção que é liberada sobre as vidas que o Senhor tem preparado para um dia voltar para casa, voltar para Sião. A Bíblia diz que a nova Jerusalém será levantada, levada aos céus. Depois ela volta para reinar, a mesma. Mas a escravidão nos ensinou que nós iríamos para o céu e os anjos bateriam asas e que nós bababá, muita coisa. Quando Jesus começa a falar de reino, quando nós começamos a falar de reino, nós vemos cadeiras vazias. Mas fala do culto da libertação, vê se o lugar não está cheio de gente. O culto da prosperidade, irmão. Hoje, venha para cá. Os milagres vão acontecer na sua vida. Mas quando você fala de cruz, vertical e horizontal, nós estamos falando de expansão, que Jesus queria expandir seus braços. E nós estamos falando de alta velocidade de comunicação no vertical, onde o Senhor vem sobre nós, cara. Traz para nós, irmão, a beleza que o mundo não conhece. Finalmente eu consegui entender a visão que eu tive quando Dom Duque estava ministrando e eu vi aqueles homens com as canetas nas mãos. Porque não tem a ver com eles. Tem a ver com histórias que são contadas a partir de um mestre. Rabi,
sentido Rabi, canetas são distribuídas em muitos lugares, para que nós possamos construir uma história. É como se Deus nos desse um livro em branco e nós pudéssemos decidir o nosso tempo, como nós vamos terminar nossos dias. Ah, mas pastor, tu não sabe os meus problemas. Como o Senhor sabe? Como o Senhor sabe que a maioria das vezes a libertação que nós precisamos não está na mão do pastor, nem no óleo ungido, nem das coisas ungidas, está apenas precisando ser movimentada dentro de nós. É por isso que Deus nos leva para dentro da profecia. A profecia que ela vem de fora, ela pode soar bem aos nossos ouvidos, e nós, se tivermos discernimento, tentarmos na revelação. Mas a profecia que vem de dentro é o espírito da profecia. Aí nós podemos profetizar e declarar: ei, existe algo maior sobre a sua vida. Isso não é o fim, é o começo de uma história que Jesus quer contar ao nosso respeito. Ah, mas eu tenho tantos problemas. Pensa Jesus, pensa o Senhor. Vamos um pouquinho mais além, escolhendo os seus chegados para fazer a obra de Deus. A maioria deles tiveram muitos problemas, mas a ideia de chegar ao fim, de que nós temos uma mente de conclusão e ouvimos o que o Senhor está comunicando, mas nós estamos tão distraídos. Tudo contribui para que a gente perca as oportunidades que Deus nos dá. Como pode um homem construir um refúgio a uma altura gigantesca? Nós pegamos um periférico e fomos um lugar muito alto, e lá em cima foi construída uma fortaleza, onde judeus se juntaram lá para proteger e oferecer resistência, e por muito tempo os homens não conseguiam entrar naquela fortaleza porque Deus estava com eles ali. Aonde os homens tiram forças para gerar uma rampa no lado oeste de um monte elevadíssimo. Então chega ao final, aqueles homens tomam uma decisão. Nós vamos escolher 2, porque os romanos começaram a construir rampas e coisas que fossem elevativas, levavam até eles. Então eles escolhem 2 homens de todo aquele exército para decidir: é preferível nós morremos aqui, mas não terminamos nossos dias como escravos. Matam suas mulheres, matam seus filhos, e ficam 2 mulheres, uma criança e 2 homens vivos para contar a história. Milhares de anos ficou abandonado aquele lugar, até Nero um dia
dia se refugiar lá nesse lugar. O que representa a liberdade, irmãos? Nós podemos escolher estar aqui uma noite como essa. Qual o sentido tem de nós sairmos de nossas casas e vir para um lugar como este, numa noite como essa, se não for nós temos primícia no Senhor? Que nós oferecemos o melhor para Ele. O melhor. Mas pastor, tu não faz ideia, cara, como eu sou pecador. Então se o teu pecado é grande, a tua oferta tem que ser maior. Não estou falando de dinheiro não, estou falando de entrega. Estou falando de coragem. Coragem de dizer, cara, ai de mim, sou eu, esse cara sou eu. Eu sou ele. Eu preciso ser remido. Ah, mas eu tenho uma reputação, meu Deus. Jesus. Eu vejo aqueles povos em guerra vivendo em harmonia, apesar dos radicais estar mandando mísseis. Muita fartura por causa da generosidade. Mesas fartas, frutas enormes, mais de 100 prêmios Nobéis. O brasileiro não tem nenhum. Deus tem algo aquele povo, irmãos. E nós temos o privilégio de ser enxertado. Você sabe o que é o enxerto? É Paulo. Cidadão romano, dupla cidadania, que Deus pega, ele não participou da ceia, não participou, o cara ele fala sobre a ceia, de Jesus não participou. Entrega a sua vida por amor ao Senhor, e entregar seus dias em Roma. Algo melhorado, geneticamente melhorado, espiritualmente melhorado, por causa do Espírito da verdade que entrou nele. E o engano já não faz mais parte. Como nós queremos terminar nossos dias, irmãos? Será que nós podemos terminar nossos dias como oferta ao Senhor? Dizer para Deus, Senhor, eu deixei um legado. Não só eu mudei a minha vida, mas algumas pessoas que estavam ao meu redor. Eu vejo aqueles jovens dos pequenos gigantes, do encontrão, sendo ferramentas do Senhor, para que outros possam ser alcançados, no meio daquela liberdade. Coisa linda. No meio dessa liberdade, Jesus quer mover o seu espírito. E quando tu começa a ver Deus fazendo de homens não judeus, para reconstruir osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, nós visitamos um dos últimos lugares chamado Os Amigos de Sião. É algo indescritível. Os nomes citados com muita honra, porque foram homens que Deus usou, americanos e, enfim, vários países, para que Deus levantasse uma nação novamente, preparando a volta do Senhor. Isso nós vamos compartilhar em porções, porque é impossível
Deixa eu voltar para a palavra, irmãos. Se não for um impacto profundo, não tem sentido nenhum. É como se nós vivêssemos um novo de um jeito velho. Como nós podemos viver o novo de Deus do jeito velho? Não tem sentido, irmãos. Um coração verdadeiro, querido. Ele entende que ele foi criado de algo que ninguém dá valor, o pó da terra. E Deus transforma do pó num pó grande, cara, de um pó revestido seu espírito de uma imagem moldada por mãos. E nós vemos ali no meio do pó nascer um jardim. E Maurício cantava sobre a unção, cara, falando dos pés de Jesus. Os pés de Jesus, eles caminhavam certamente ali, no máximo uma sandália, mas andava ali no meio da relva. Cheirava jardim, cheirava ambiente. Unção gera unção, irmãos. Nós não podemos achar que a unção, ela vem no teu xaramanaia. Não, cara, a unção é algo que nós podemos transferir um para os outros. Não tem sentido nenhum nós comprarmos algo, ter algo, se nós não podemos compartilhar com alguém. O pó, quando é misturado com a água da vida, leva e traz o DNA do Senhor. O DNA do Senhor tem algo escondido ali. Uma assinatura que Deus deixou no DNA físico para que o nosso DNA espiritual possa ser inserido nessa condição de filiação. Nas multiformas, no multiformato de Deus, nas nossas diferenças, onde nós temos dificuldade de relacionamentos e de um monte de coisa por causa das diferenças. Nessa multiforma, Deus, Ele quer trabalhar para que nós venhamos entender que nem mesmo o grão de areia é igual um ao outro. Mas Jesus caminhava sobre esses lugares. Dá para imaginar? Dá para imaginar as estrelas que eram desconhecidas pelo homem e de repente começam a brilhar? É como se fosse uma explosão do Criador, boom, e deixando ali, e acá e acolá, as luzes sendo ali brilhando. Talvez nós possamos trazer isso para uma realidade hoje. As igrejas do mundo inteiro, os lugares que são perseguidos, nós vimos um árabe ministrar, que ele prega para os árabes, no meio da perseguição. Mas ali há uma explosão de vida, porque aonde a palavra do Senhor está, há uma explosão de vida. E o Espírito Santo, Ele traz a beleza. Os animais, a natureza e tudo que Ele faz, Ele demonstra ali a sua beleza. Até o sacrifício Ele demonstra a beleza, porque para nós chegarmos hoje no domingo, fazer um churrasco lá, o sacrifício precisou ser feito. Algo precisou ser imolado. A natureza seria suficiente, mas gerar relacionamento, conexão, no meio da linguagem, para gerar sentimento. Por isso que a internet hoje ela tem duas facetas. Ela pode ser construtiva, ela pode ser destrutiva, porque ela não tem sentimento.
inimigo pega e distorce aquilo que é lançado ali. Não tem cheiro de gente, não tem toque, não tem coração. Mas talvez Jesus voltasse hoje, ele ia usar o Facebook. Talvez Jesus voltasse hoje, ele usaria o YouTube. Ele pode ser uma coisa boa? Sim, pode. Mas todo o êxtase precisa estar voltado para o verdadeiro. Se for para o falso, até o prazer que é embutido ali, ele é destrutivo. Não tem sentido nenhum nós vemos milhares e milhares de peregrinos andando por Israel, se não for para se encher da verdade do Senhor e voltar para casa de Deus. Eu fui lá e eu entendi o teu chamado, entendi o teu cheiro, entendi o teu sacrifício, entendi os montes, entendi a terra, entendi as pedras, entendi o lugar, eu entendi o ambiente que o Senhor escolheu para nos levar e chamar de Sião. A explosão, ela precisa ser profunda. O impacto precisa ser profundo. É como se Deus quisesse nos casar com Ele. Nós falamos isso no começo dessa palavra. Deus, Ele quer soprar de novo a segunda vez em nossas narinas. A primeira vez que Ele soprou sobre nós, Ele nos deu vida. Agora, quando Ele sopra a segunda vez, Ele dá uma segunda vida, uma vida ainda mais abundante. É por isso que quando nós batizamos, nós mergulhamos lá, nós fomos ao Jordão e mergulhamos o menino lá. E quando nós já retiramos o pavor, é como se Jesus estivesse soprando nas narinas novamente daquele menino. E nós afundamos a bandeira do Brasil e nós batizamos ela. E nós, como pastores lá, afundando a bandeira, dizendo: Deus, batiza a nossa nação, Senhor. Em um dado momento, nós estávamos andando em alguns lugares, e quando chegamos no pináculo do templo, eu vi alguns rostos adorando. Meu Deus, que tradutor lindo estava do meu lado, trazendo do russo para o adorareis. E alguns de nós começamos a adorar com aqueles russos. E o Espírito Santo veio. E veio e ficou ali. Quem prepara o ambiente, irmão? Será que é o sacerdote? Ou será que é aquele que decidiu ser a primeira prensa, cara? A primícia do Senhor. Eu lembro do azeite, as 10 virgens que estavam sem azeite. O azeite das lamparinas não era o primeiro, era a terceira prensa. E nem assim elas não tinham, a maioria. A visão celestial é não nos forçar, é não nos forçar a nada. Esta era a ordem celestial. Entendam a liberdade que eu estou oferecendo a vocês. Entre nela, desfrute dela. Reconheça que precisa dessa liberdade. Não precisa de soldados mais para organizar as filas para entrar nas igrejas. Nós só precisamos ter uma decisão. Dizer: Deus, eu sou teu sacerdote. Vira a chave aqui dentro, Senhor.
muda a minha história, muda da minha geração, dos meus filhos. Vira a chave, Senhor. Se nós não formos primícia do Senhor, não tem sentido, irmãos. Nós podemos errar, nós podemos fazer um monte de coisa errada, cara, mas aquilo que é primeiro diante do Senhor, cara. As pessoas fazem nós pertencer ao nosso tempo de primícia. Por muitos anos, irmãos, antes mesmo de eu tomar café de manhã, pelo menos uns 4 anos, eu me jogava no chão do escritório da minha empresa e eu ia lá e adorava o Senhor e ficava horas ali. Aí veio as preocupações, veio as coisas. E a gente toma café agora primeiro, faz algumas coisas, depois vai orar. Por que a gente perde isso, irmãos? Por que a primeira prensa não agrega o mesmo valor? Porque se a gente entendesse o valor da primeira prensa, nós não teríamos problema de ficar em casa às vezes ou arrumar todos os compromissos para apenas vir num culto de domingo e voltar para casa, ficar vendo pela internet os irmãos se arrebentar, tentando chorar na presença de Deus. As quartas-feiras estariam mais cheias que no domingo, porque nós podemos escolher. É claro, se não pode escolher é uma outra história, mas quando nós podemos escolher, irmão, nós precisamos valorizar o culto. O culto, ele tem uma raiz de cultivar, e só cultiva aquele que entende que a primeira semente que cai na terra é a primeira que vai ser coberta pelo pó. Mas o êxtase não gera ambiente de luxúria, é original, é perfeito, não tem mancha, não tem mácula. Pureza e impureza, o santo e profano não pode se misturar, irmãos. Ou é cheiro de jardim, ou é cheiro de esgoto, cara, não tem um meio termo. Quando nós deslumbramos a beleza da criação, nós entendemos a perfeição da semeadura. Nós entendemos as essências dos perfumes. Por que o perfume agrega valor, irmão? Porque ele vai sendo refinado e refinado, refinado, e cada vez as essências se tornam mais agradáveis. É por isso que a mulher do alabastro foi criticada, porque achava que era um desperdício jogar-se aos pés do Senhor. Ah, mas não precisa de nada de tudo isso, papai, uma vez por semana tá bom. Ou, para quê? Fanáticos. O que importa é assistir bem o culto, uma boa palestra. Tudo está dentro de nós, o fio de prata, o cordão de 3 dobras, tudo está ligado dentro de uma coisa só. O cordão de 3 dobras, quando é juntado dentro de uma aliança, ele se conecta com o Criador. Eu fico imaginando, cara, Bertelli, desce uma mensagem em alta velocidade, aquele desce pela 3ª dobra e começa a nos cruzar e entrelaçar entre nós. E
nós não se aguentamos mais de ficar calado. O McNulty falava umas coisas muito interessantes, cara. Ele dizia que em alguns lugares do Brasil, alguns jovens em alguns lugares, quando o irmão, como o Bruno, tocava uma primeira nota, as pessoas se jogavam no chão e começavam a chorar por amor a Jesus, cara. E às vezes eu vejo aqui os pastores se acabando, cara, para tentar trazer um entendimento de algo tão simples, que é a conexão do Senhor através da ligadura enquanto a vida. Morreu, já era. A conexão perfeita vem do Criador. As grandezas do Elohim, feito no Adão, feito na humanidade. Coisas grandes só podem ser discernidas no Espírito numa grande audição. Não se pode criar uma coisa grande numa audição que não é refinada. Nós precisamos refinar e refinar a nossa audição para que nós possamos viver coisas grandes. As coisas do Senhor precisam ser tratadas com grandeza, nobreza, muita prática. Nobreza ela perpetua na geração. A Bíblia, quando é inserida, o jardim nasce. Eu vivi o tempo que nós enterrávamos Bíblia. Misericórdia de mim, Senhor. Eu andava com alguns pastores pela cidade, enterrando Bíblia em alguns lugares. Me arrependo disso. A Bíblia não foi feita para ser enterrada. Isso não é semente. A Bíblia foi feita para ser revelada em nós. O maior ato profético que nós podemos ter é quando nós dizemos: entendi, Senhor. Uau! Um jardim renasce quando a palavra do Senhor nasce. Meu Deus, você precisa pegar isso no Espírito. O Alex pegou. Precisa valorizar o DNA espiritual do Senhor, que vai replicar na nossa linhagem. Um sacerdote pode se tornar um jardim lixeiro. Todos nós aqui somos sacerdotes. Você gostaria de caminhar no meio do lixeiro? Jesus, ele foi confundido, sabe como? Como jardineiro. O segundo Adão, ele foi confundido como jardineiro. Por isso que Jesus vai voltar exatamente como jardineiro. Só que dessa vez vai levar com ele o resultado do seu jardim. Jardim fechado, fonte selada. Você gostaria de ser esse, irmão? Um só? O Senhor não pode viver num corpo caído. Um corpo caído, ele precisa se levantar, cara. Jesus tem interesse em nós. Nós somos o investimento dele. Nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, causar um impacto nas nossas vidas.
gosto de falar isso em casamento. Porque a maneira de alguém fazer desse tipo de compromisso um relacionamento sério. Não adianta eu dizer lá na internet, relacionamento sério com Jesus. Se fosse a Júlia, ela fazia assim. Relacionamento sério com Jesus é estar em amor com Ele, apaixonado por Ele, presencial com Ele. A internet é uma coisa boa, mas eu ainda prefiro o presencial, porque eu estou na presença. Aleluia. Cristo vive, Ele enriquece as nossas vidas quando nós entendemos que precisamos confiar nele. E sabe como é que funciona a confiança? É um relacionamento de autoridade. Quem entende a autoridade reconhece a sujeição que precisa passar. Andar de autoridade é uma delícia, irmãos. Quem anda de autoridade, exerce a autoridade. E Jesus, ele andava sob a autoridade do Pai. Ele não se movia sem orar ao Pai. Não se mover em esferas diferentes. O Senhor nos ensina. Os incrédulos se movem porque se movem, mas quem se movimenta não transforma os mandamentos do Senhor em vão. O que nos tira da bênção é a ótica humana. Nós precisamos ver como Deus vê. Isso aumenta o nosso grau. Ótica de Jesus. Ver como Jesus vê. Estou terminando, amém, irmãos? Posso terminar? Dá 5 minutos? Em vez de você ir comemorar com o Flamengo, hoje você vai comemorar com Jesus. Se você suportar mais 5 minutos. Mover por causa da palavra nos leva a entender a progenitura. Aquilo que era ilícito começa a se tornar lícito, porque Jesus ele não saqueia ninguém, nem Esaú, porque ele é o primogênito. Mas antes ele era unigênito. Então agora nós podemos andar sem precisar saquear ninguém. Legalmente nós podemos entrar na primícia do Senhor sem precisar de um prato de lentilha. Aleluia. Sem precisar escrever no envelope a sua fé. Sem fazer trocadilho com o Senhor. E chegar diante dele e dizer: Senhor, valeu a pena. Depois você lê 1 Coríntios 15, 35. Quando Jesus está enlouquecido em Paulo, ele começa a escrever a igreja de Corinto. Como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpos terão? Que perguntas tolas! A semente cresce e transforma a planta, depois morre.
Aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá apenas uma semente de trigo ou uma outra planta. Então Deus dá um novo corpo. É o que Ele quer. Da mesma forma, há dois tipos diferentes de carne: seres humanos e outros para os animais, e outros para peixes, outros para corpos celestes. O sol tem o tipo de glória, quanto a lua e as estrelas veem um ao outro. E até mesmo as estrelas diferentes em glória uma das outras. O terreno que é plantado é o solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Aleluia. O nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará na glória. Enterrado no natural, mas ressuscitará no corpo espiritual. Pois já não há corpos naturais, mas corpos espirituais. A Escritura diz: em primeiro homem, o Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. O primeiro homem era corpo natural, mas depois o corpo era espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas quanto o segundo veio do céu. O que são da terra são como homem terreno, mas o que são do céu como homem espiritual. Da mesma forma, agora somos como do homem terreno, mas um dia teremos e seremos como homem celestial. Não podemos perder as oportunidades. A igreja é uma casa, como se fosse uma casa de recuperação, onde nós estamos viciados e precisamos de metanoia. Metanoia é entender o princípio do jardim. Existe uma diferença. Você não pode voltar para casa dizendo: é tudo igual. Não é. Nosso jardim precisa ser agora o nosso coração. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Modelar a fé não se baseia em cultos, mas em sentimentos. Esperança onde Jesus toca e dá o formato que nós precisamos, não o que queremos. Nós precisamos ver a medida de Cristo, não a nossa. Quando nós entendemos as novas formas de conduzir a nossa vida. Do jeito certinho. Quando nós se frustramos, é quando nós não entendemos o que Deus mandou fazer. A ideia de Deus de repatriar nós precisamos passar antes pelo consulado, pela imigração, pela segurança, pela fila da graça. Precisamos ter um passaporte. Precisamos se preparar na língua. É loucura? Sim, é verdade. Experimenta praticar uma meia hora por dia, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Se tu puder, aumenta para uma depois. Comece a edificar no Senhor.
Israel, ele transforma uma terra que era contaminada em ambiente de jardim. Então Cristo vê nós que éramos contaminados, cheios de pedra, deserto, e faz a mesma coisa se nós deixarmos. Não precisa nem o Bolsonaro ir lá ver. Nós precisamos deixar Jesus ver. Nós precisamos entender que o discípulo não é um aprendiz. Pegou? Você sabe a diferença de um aprendiz e de um discípulo? O aprendiz, quando ele aprendeu alguma coisa, ele acha que está pronto. O discípulo não, ele continua seguindo Jesus. É um aprendiz contínuo. Cavar a terra, continuar cavando, 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 até entender o que Cristo tem para a nossa vida. Nós não podemos andar por lógica. Eu queria terminar os irmãos aqui adorando. A nossa fé não pode ser apoiada em lógica. Senão nós não entenderíamos como Cristo pode morar na sua própria criação. O Verbo encarnou em Maria, mas se você permitir, Ele ressuscita dentro de nós. Eu vou repetir. Jesus encarnou em carne em Maria. Exerceu seu ministério, voltou ressurreto e agora ressuscita em nós. Não adianta nós queremos compreender as coisas espirituais com a nossa inteligência. Onde estiver a razão, o sobrenatural não se movimenta. Alguns homens conseguem fazer coisas que outros homens não conseguem fazer. Qual é a diferença entre esses dois homens? Sendo eles iguais por natureza. Nós podemos fracassar em algumas coisas, mas não podemos fracassar naquilo que Jesus fez por nós. Você gostaria de ser liberto da prensa? Eu garanto para você que muitos de nós não estaríamos aqui nessa noite se não tivéssemos sido prensados com a permissão do Senhor. Mas já que estamos sendo prensados, por que não aquilo que sai de nós seja primícia? Ou se você quiser, essa é a quarta opção. É um convite do Espírito Santo para nós mergulharmos no Espírito da verdade, onde a morte imperou, haja vida.
Agora eu te pergunto, por que os homens levaram tudo isso lá para Israel também? Lá também está a idolatria, lá também está aquelas coisas. Porque dentro do mesmo ambiente, muitos serão levantados e muitos serão disseminados por causa das escolhas. Existe um lugar em Deus que só nós podemos entrar. Quando Jesus ele tirou o clero e o leigo, ele transformou nós em reis e sacerdotes. Ele estava dizendo: ei você aí, saia pelas ruas, entre nos corações, comece a falar do meu nome, falar que existe uma saída, leve esperança, leve inspiração, dê a ele uma caneta espiritual, para que ele possa escrever uma história que o homem natural jamais vai poder contar. Jamais. Alguns de vocês talvez estejam entendendo o que eu estou falando. Vamos orar? Sabe, a cerimônia do culto não é mais importante que o culto. A cerimônia do casamento não é mais importante que o casamento. A cerimônia da ceia não é mais importante que a ceia. As nossas vestes que nós temos não são mais importantes que as vestes espirituais. Quando a palavra nos diz que nós estamos, todas as coisas estão nuas e patentes daquele que devemos prestar contas, é uma atitude de amor para o Senhor conosco. Se permita Jesus virar a chave nessa noite no seu coração, talvez em alguns, talvez alguém que esteja vendo pela internet. Talvez alguns estejam numa outra nação. Eu vou trazer uma coisa para você. Toda chave, para ela dar uma volta inteira, ela precisa ter o segredo do Senhor. Tu não consegue abrir uma porta se a chave não estiver de acordo com o segredo. Peça para Jesus hoje contar os seus segredos, para que você tenha a chave certa em suas mãos. Você gostaria de fazer isso hoje? Talvez o ano que vem alguns homens consigam compreender de tal maneira que nós, quem sabe alguns homens deste lugar aqui estejam pisando em Israel e fazendo coisas que não imaginava fazer, por causa da revelação do Deus vivo. Basta apenas um toque. Nós somos os improváveis que Jesus quer transformar
uma probabilidade. Isso, irmão. Comece a orar aí no seu lugar. Diga para Jesus: qual é o cheiro que você tem liberado? Se há mágoa, se há rancor, se há falta de perdão na sua vida, se há alguma coisa que você ainda não liberou sobre a vida de alguém, talvez você tenha um pecado oculto que você quer entregar ao Senhor nessa noite. Não perca a oportunidade. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós podíamos fazer mais, Pai, mas às vezes nós desperdiçamos o primeiro, Senhor. As primeiras impressões, as primeiras oportunidades. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós ficarmos morgados, Pai. Livra-nos, Senhor, de nós entrarmos nos lugares de morte, Pai. Senhor, nós queremos profetizar a vida. Senhor, nós queremos liberar vida. Senhor, nós queremos profetizar cura. Senhor, nós queremos redenção. Senhor, nós queremos salvação. Senhor, nós queremos andar em lugares altos. Senhor, nós queremos andar em revelação. Senhor, nós queremos ver avivamento. Senhor, nós queremos ser remidos. Senhor, nós queremos ser remidores. Senhor, nós queremos ser libertos. Senhor, nós queremos ser libertadores. Senhor, nós queremos ser sacerdotes. Senhor, nós queremos ser rei contigo. Senhor, nós estamos em carne, mas nós queremos viver no Espírito. Até o fim, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Anelamos nosso coração contigo, Jesus. Que os meus irmãos, Senhor, possam ir mais longe, Pai. Mãos estendidas, Pai. Mãos que curam, Senhor.
Levanta as tuas mãos para o céu e comece a dizer: Senhor, eis aqui as minhas mãos. Senhor, nós declaramos que as nossas mãos são mãos para abençoar, Senhor. Senhor, onde nós tocarmos se torne abençoado, Senhor. Se forem pessoas se tornem abençoadas, Pai. Se for, Deus, algo que Tu deste, se torne abençoado, Senhor. Sim, Senhor. Que o som das mãos, Senhor, possa tocar, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo som, Senhor. O som do Teu coração, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, meu Jesus. Ah, Senhor. Nos leva, Senhor, em águas profundas, Senhor. Dá sonhos espirituais aos meus irmãos, Senhor. Aleluia. Respostas, Pai. Coloque a chave das mãos, Senhor, para que portas sejam abertas, Deus. Portas de entendimento, Senhor. Portas de revelação, Pai. Porta de resposta, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, diga a Ele uma palavra de amor. Obrigado, Jesus, pela Tua santidade, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Deus que a gente conhece é capaz de fazer homens improváveis. O judeu que era nosso guia em Israel, em prantos no final da nossa caravana, se abraçou-se conosco e aí rasgou a sua vida. Se a nossa vida ela não tiver sentido para alguém rasgar a sua vida, por reconhecer que a verdade está em nós, então ela é evasiva. Amém? Espírito do Senhor te leve em graça para casa. Não sei se vai ter cantina, acho que tem cantina aí. Você pode ficar aí na comunhão dos irmãos. O Paulo tem um anúncio a fazer. E já vamos despedir. Pessoal, só mais um minutinho de atenção. Dia 30, sábado que vem, nós estamos organizando um jantar para casais. Ele vai ser meio temático, vai ser retrô. A gente pede que vocês vão a caráter, aquele que quiser estar conosco, né? É um momento para o casal. Então, se puder deixar o filho com alguém em casa. E é um momento para o casal, né? Para ser gerado ali com nós, tá? Aquele que quiser, tinha alguma dúvida, tirar alguma dúvida com nós, aí tem o Caetano, levanta a mão, e o Caetano, tem o Osmar também. Só falar com nós aí que, assim, ó, os ingressos são, o lugar que nós reservamos é um lugar não muito grande e a informação vazou antes, pessoal. Então tem muita gente que já correu e já reservou. Então, se vocês quiserem, assim, corram quanto antes, que tem algumas vagas ainda, tá? Amém. Vai ser top, amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em segurança, na paz do Senhor. Que Deus te abençoe, que a luz do Senhor resplandeça sobre tua face, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que é das cidades, vai em paz, vai em segurança, em nome de Jesus. Amém.
Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui. Não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. Arriscarmos a buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da Terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a Terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.